Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Quantos encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Pai querido, nós te rendemos graças pela tua poderosa e preciosa palavra. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite através da tua palavra, e que pela tua bendita e soberana palavra nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós temos entendido a importância de viver os propósitos de Deus. E nós estamos falando sobre isso nessas quartas-feiras, falando sobre o propósito de Deus. E sabe o que a Bíblia nos diz? A Bíblia fala que o homem pode ter planos, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. É o propósito do Senhor que vai prevalecer. Então a Bíblia nos fala que Deus nos criou para cumprir os seus propósitos, os seus planos. E dentro dos propósitos que Deus tem para a igreja, um deles é que nós vivamos como uma família. Um desses propósitos é que nós vivamos em comunidade, em comunhão, não é? Fazer parte da família de Deus, ser parte da família espiritual, ser parte da família de Deus. Então Deus não nos criou para vivermos sós, Deus nos criou para o isolamento. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que aquele que se isola se rebela contra a verdadeira sabedoria e que busca interesses egoístas. Provérbios 18, versículo 1. Então Deus não nos criou para o isolamento. Deus nos criou como seres espirituais, é verdade. Deus nos criou como seres intelectuais, emocionais, físicos, é verdade. E Deus nos criou também como seres sociais. Tanto é assim que lá no Éden, quando Deus criou o primeiro homem, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. E é interessante isso, porque Deus olha a criação e Ele vai dizendo que era bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas quando Ele vê a condição do homem sozinho, embora o homem mesmo não se percebesse sozinho, você não vê em momento nenhum Adão reclamando para Deus da sua solidão, Adão questionando a Deus não ter uma companhia, uma companheira, alguém que lhe fosse semelhante, alguém que lhe fosse idôneo, que ele pudesse compartilhar seus sentimentos, sua presença, sua companhia, diferente, distinto dos animais. Adão não mostra isso, né? Ele não tem essa consciência, mas o próprio Deus viu que não era bom que ele estivesse só. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea, que lhe seja semelhante. Então lá no começo, desde o Éden, Deus é nos mostrando que Ele nos criou como seres sociais. Significa dizer que Deus nos criou para vivermos em comunhão, para vivermos em sociedade, para vivermos em uma relação de comunidade. E a igreja é essa relação de comunidade, a igreja é essa família espiritual, a igreja é a família de Deus, amém? Então nós somos criados para pertencer à família de Deus. Você foi criado e formado para fazer parte da família de Deus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida, que nós sejamos parte da família de Deus. Assim como Deus nos criou para viver numa família humana também, uma família que é constituída por pai, por mãe e por filhos, né? Todos nós viemos dessa junção, né, de um homem com uma mulher, de um pai, de uma mãe, e nós filhos. E aí nós também, depois que nos casamos, nós constituímos a nossa família a partir desse modelo, pai, mãe e filhos. Então,
Esse é o modelo bíblico, é o modelo de Deus. E aí Deus traz agora a realidade de uma família espiritual, onde nós temos Deus, o Pai, Deus, o Espírito Santo, o Filho, e Deus, o Espírito Santo. E esse Deus, ele tem uma família e ele quer nos englobar na sua família. A Bíblia diz que nós então somos adotados na família de Deus por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E olha que interessante, a Bíblia nos fala em João capítulo 1, versículo 12, dizendo assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você depositou a sua fé em Jesus Cristo, naquele momento, você se tornou filho de Deus, você se tornou filha de Deus, você se tornou como filho, alguém que tem em si, que carrega em si o DNA de Deus, você carrega em si a essência de Deus, porque você é filho de Deus, filha de Deus. Você agora passa a ter essa natureza de Deus em você, você passa a ter o próprio Deus residindo em você, porque você tornou-se filho de Deus. E como filho você tem herança de filho, como filho você tem um legado de filho, como filho e filha de Deus, você tem também direitos e responsabilidade de um filho de Deus. Mas o mais importante de tudo isso é que como filho de Deus você passa a ter uma família. Você está sendo então agregado na família de Deus, você está sendo então envolvido na família de Deus, você passa a ser membro da família de Deus, que é a família espiritual, que é a igreja. É interessante porque a Bíblia nos fala em João capítulo 3, verso 16, que Jesus Cristo ele é o unigênito, ele era o unigênito de Deus. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra unigênito significa o quê? Único. Então na eternidade Jesus era o Filho único de Deus, ele era o Filho único, não havia outro, ele era o Filho único de Deus, amém? Só que aí quando a gente vai ler em Romanos capítulo 8, versículo 29, a palavra que aparece em Romanos 8, 29 não é mais unigênito, é primogênito, diz que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E a diferença de primogênito para unigênito é muito grande, porque unigênito significa o quê? O único, mas primogênito significa o quê? O primeiro. E o texto diz o primeiro de muitos irmãos. Então isso mostra claramente o projeto de Deus. Deus deu o seu Filho unigênito, Deus deu o seu Filho único, para que ele não se tornasse mais filho único, mas que ele fosse o primogênito, o primeiro de muitos irmãos, porque através da morte de Jesus Cristo na cruz, aqueles que creem em Jesus Cristo tornam-se filhos de Deus. Então Jesus é como se fosse, não, ele é o nosso irmão mais velho, e todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, fazendo parte da família de Deus. E aí o texto diz que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Isso mostra claramente, queridos, esse projeto, esse sonho de Deus. Sabe qual é o sonho de Deus? A gente tem falado isso repetidamente aqui, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Então o sonho de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós nunca podemos nos esquecer que a igreja é a família de Deus. Nós nunca podemos nos esquecer que a igreja é a comunidade de Deus, é a família espiritual, é a família da fé, é a igreja. A igreja é essa família espiritual, e nós não podemos esquecer disso. Assim como no físico, assim como o diabo, ele tem ódio da família, né? A família biológica, pai, mãe, filhos, ele quer destruir. Nós temos um ataque terrível, um após o outro, de Satanás contra a família biológica. Ele também tem uma raiva absurda, um ódio terrível da família espiritual, que é a igreja. Ele tem ódio, ele quer destruir a igreja, mas ele não vai conseguir nunca, porque Jesus disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja. Diga amém, diga glória a Deus. Então o que nós vamos entender, queridos? A igreja não é o prédio onde nós nos reunimos. Aqui, esse lugar, esse templo, é o prédio onde a igreja se reúne. Esta igreja específica, né, o Ministério Shalom, se reúne neste prédio aqui. Existem outros irmãos que se reúnem em outros prédios, em outros locais, em outros templos. A igreja pode se reunir nos lares, como células, pequenos grupos, nós fazemos isso também. Pode se reunir debaixo de uma árvore, pode se reunir numa grande praça, enfim.
Os locais de reunião da igreja podem ser diversos, mas em a igreja não é o lugar onde ela se reúne. Isso aqui é um lugar, é um prédio. A igreja somos nós, a igreja é a reunião de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Igreja somos todos nós em comunhão. Então nós em comunhão somos igreja. Agora olha o que a Bíblia nos fala em Salmo 133. Salmo capítulo de número 133. A igreja somos nós em comunhão, em união, não é? Então nós vivendo em comunhão somos a igreja. Salmo 133, a palavra do Senhor Deus diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! E isso é um princípio poderoso, porque nos mostra que quando a igreja vive em união, quando a igreja vive em comunhão, vivendo essa realidade espiritual que o Senhor está estabelecendo aqui, ela experimenta o que o texto diz aqui, de bênção e vida. Jesus diz, o Senhor diz na sua palavra, que há vida e bênção para sempre onde há união. A vida e bênção para sempre onde há comunhão. A vida e bênção para sempre onde é compartilhado, onde há um compartilhamento, onde há, sabe, o compartilhar a vida e bênção para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos crer nisso, queridos. Nós precisamos crer que a vida é liberada onde há comunhão. Amém? O que é comunhão? Comunhão é, a palavra grega para comunhão é koinonia. Koinonia significa ter algo em comum, compartilhar algo em comum. Então o amor de Deus por nós nos leva a ter essa koinonia. O nosso amor por Ele nos leva a ter essa koinonia. Então o que nós temos em comum? Nós temos em comum a fé em Cristo. Amém? Nós temos em comum a fé em Cristo. Nós podemos ter diferentes pensamentos sobre vários aspectos da vida, podemos ter pensamentos divergentes sobre várias áreas da vida, mas o que nós temos em comum? Nós temos em comum a fé em Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus que se tornou homem, que Ele desceu do céu, tornou-se homem, nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós, né? Morreu por nós, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e hoje está intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Nós cremos nisso, nós cremos em Jesus Cristo. Nós temos uma fé única, uma fé comum a todos os cristãos, uma fé comum a todos os crentes. Então nós somos unidos pela mesma fé, nós somos unidos pelo mesmo batismo. A Bíblia diz que é um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Nós temos algo em comum, nós temos o amor do Pai em nós, nós amamos o Pai, nós amamos a Deus, isso é comum a todos os cristãos e somos amados por Ele. Então, o que é koinonia? É quando nós compartilhamos algo em comum. Então nós temos essa mesma visão, essa mesma fé, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 13, versículo de número 34. João 13, verso 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Como é que o mundo nos conhecerá como discípulos de Jesus? Se nós nos amarmos uns aos outros. Não diz que nos conheceria como discípulos de Jesus por conta das manifestações de milagre. Não diz que nos conheceríamos como discípulos de Jesus por conta das curas. Embora tudo isso acontece, pode, deve acontecer na igreja,
mas o texto diz que o mundo nos conheceria como discípulos de Jesus se nós nos amássemos uns aos outros, porque qualquer sinal pode ser até mesmo imitado pelo mal, pelo inimigo, lá fora. O inimigo pode imitar sinais, sim ou não? Não é verdade? Ele pode imitar esses sinais, mas existe uma coisa que o inimigo não tem como reproduzir. Ele não tem como reproduzir o amor verdadeiro. Ele não tem como reproduzir o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor verdadeiro. Então a Bíblia diz: se nós nos amássemos uns aos outros, nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus, porque a marca de Jesus é amor. Agora nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos perder esse paradigma mental de entender o amor com essa visão romântica que os filmes de Hollywood nos passou. Não, amor é você fazer o bem ao outro. Amor é estar disposto a fazer o bem ao outro. Amém? Se você vê alguém, por exemplo, indo na direção errada, que vai lhe prejudicar, que vai ser autodestrutivo para aquela pessoa, e você, em amor, repreende, corrige, traz aquela pessoa para o centro da vontade de Deus, ainda que de imediato aquela pessoa não queira, não aceite a correção, a sua atitude foi uma atitude de amor. Assim como você, com um filho, quando precisa discipliná-lo ou corrigi-lo, é uma atitude amorosa. O contrário é que não seria amor. Então nós precisamos entender que amor é você fazer o bem ao outro, sempre fazer o bem ao outro, né? Então isso é uma atitude de amor. Então na igreja nós precisamos ter essa realidade da comunhão, que é encharcada de amor. E aí como é que nós vamos viver de forma plena essa comunhão? Vivendo em comunidade, vivendo na celebração da igreja, vivendo nos cultos, congregando, também nas reuniões da célula. Só que nas grandes celebrações, principalmente em igrejas maiores, a comunhão, se ficar somente na grande celebração, ela vai ficar um pouco deteriorada. Por quê? Porque, por exemplo, o culto de domingo à noite, com muitas pessoas, o que acontece? Você não tem contato com todo mundo ali, né? Às vezes você vê o irmão só no culto, você não sabe o dia a dia, você não sabe das lutas, das pelejas, das dificuldades, das dores, das lágrimas. Agora, o estar em uma célula, em um pequeno grupo, é tremendo para a comunhão, porque uma célula, geralmente a gente aconselha que uma célula tenha no máximo até 15 pessoas, e depois de 15 pessoas essa célula deve ser multiplicada. Então o que acontece? Numa reunião de célula, nós temos um pequeno grupo de pessoas de até 15 pessoas, né? 10, 12, 15 pessoas, às vezes menos, às vezes 8, 5 pessoas, onde todo mundo ali é possível de se conhecer, de sentir a falta, de notar, de saber o que está acontecendo, de saber o que está acontecendo na família, no casamento, de poder ajudar, de poder compartilhar. Então, no ambiente de um grupo pequeno, de um pequeno grupo, é possível desenvolver de forma ainda mais agressiva essa comunhão, né? Geralmente depois da célula há um momento de confraternização, há um momento até de lanche, de sentarmos e comermos alguma coisa juntos, e tudo isso ajuda na comunhão. Tudo isso nos ajuda na comunhão. Então o que acontece? Nós sabemos, e todos vocês sabem, principalmente você que está em célula, sabe e pode compartilhar alguma história, alguma experiência de comunhão vivida na célula. Alguma experiência de comunhão, alguma experiência de comunhão, de relacionamento que é desenvolvido na célula. Nós sabemos disso, que isso é possível acontecer nas nossas células. Então a Bíblia nos mostra, por exemplo, que o nosso Deus foi quem fez a primeira célula, né? Então nós temos a célula do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade Divina. Isso é uma célula. E quando eles foram criar, né, as três pessoas, né, Deus Todo-Poderoso, foram criar o ser humano, a Bíblia diz que eles se reuniram. Olha, está tudo no plural lá, você vai ver claramente, Gênesis 1:26 está no plural. Façamos o homem. Quem façamos? Nós. Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não está falando com os anjos, porque os anjos não são criadores. Deus está falando com Ele mesmo, com as três pessoas da Trindade. Façamos o homem. Façamos o homem. Nós façamos. Então, a Trindade Santa, numa célula. Jesus também fez uma célula. Amém? E a célula de Jesus era constituída pelos seus 12 discípulos. Embora Jesus estivesse com as multidões, o tempo todo com as multidões, curando, libertando, salvando, transformando,
ministrando a palavra, e as multidões eram diferentes, dependendo do lugar em que Jesus estivesse. A Bíblia diz que Jesus vai ao monte, ele passa uma noite inteira orando, e depois que ele desce do monte, debaixo de uma noite de oração, ele escolhe 12 discípulos, e esses 12 discípulos estavam grudados em Jesus, estavam juntos com Jesus, onde Jesus estava, né? Então ali era a célula principal de Jesus, onde Jesus estava constantemente em comunhão com eles, discipulando, treinando, falando, e eles recebiam coisas que outras pessoas não recebiam. Por exemplo, quando Jesus ensinava por parábolas, ele contava as histórias, as ilustrações para pregar o evangelho, e ele contava as parábolas para as multidões. Em particular, os seus 12, os seus discípulos chegavam para Jesus e diziam assim: Senhor, explica-nos a parábola, conte para nós o significado desta parábola. E aí Jesus contava para aquela célula. Ele não contava para a multidão o significado da parábola, mas para aqueles 12 que estavam sedentos, para aqueles discípulos ali daquela célula principal de Jesus, que estavam sedentos, que estavam famintos, que queriam aprender, que estavam em profunda comunhão com Jesus e uns com os outros. É interessante, Jesus contava para eles as parábolas, e Jesus chegava a dizer: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não aos outros, não aos demais. Amém, queridos? Então naquele grupo pequeno, naquela célula de Jesus, havia comunhão e havia discipulado intenso. Jesus estava constantemente discipulando, treinando os seus 12 para coisas grandiosas, e tanto é que ele chega a dizer assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Então nós podemos ter comunhão através da igreja. A igreja, nós sempre dizemos, ela se reúne nessas duas modalidades. Ela se reúne nas grandes celebrações, num culto de domingo, por exemplo, com a grande celebração no templo, no prédio da igreja ou em outro local qualquer, e ela se reúne nos pequenos grupos que nós chamamos de células. Nos pequenos grupos que nós chamamos de células. E o que é que nós estamos fazendo lá? Comunhão, tendo comunhão com os nossos irmãos. A célula tem um propósito de evangelismo, de edificação e também de comunhão, conhecer um ao outro, né? Compartilhar um com o outro das dificuldades, das lutas, das vitórias, das bênçãos, ter um momento de confraternização depois, com aquele lanchezinho especial. Então tudo isso faz parte da comunhão, tudo isso faz parte da comunhão. Então nós buscamos essa comunhão também com Deus. Temos a comunhão visível e aquela comunhão especial. A comunhão visível é aquela comunhão que nós buscamos a Deus sozinhos. Nós estamos buscando a Deus, nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós vamos para a palavra, nós oramos no nosso quarto com a porta fechada, nós lemos a palavra, meditamos na palavra todos os dias. Eu tenho ensinado isso, a importância de fazer isso para vocês, e graças a Deus eu tenho visto muitos irmãos despertando para ler a palavra, eu tenho visto muitos irmãos lendo, né, o tempo todo as Sagradas Escrituras e meditando, e sabe, isso é maravilhoso. Hoje à tarde eu e a pastora fomos visitar a Josi, ela compartilhando conosco que Vitória estava lendo a Bíblia, né? Ela comprou uma Bíblia para Vitória, Vitória está lendo, e Vitória me mostrou. Vitória, filhinha dela de acho que 10 anos, né? E mostrou lá os grifos que tinha feito na Bíblia. Eu fiquei tão feliz com aquilo, porque eu tenho ensinado isso a vocês, tenho ensinado a igreja isso, a importância de você ter, independente se você é criança, adolescente, jovem, se você é adulto, se você é de meia idade, se você é ancião, anciã, a importância de você ter o seu momento de comunhão com Deus a sós, você e Deus, através da oração, através da meditação na palavra e através do jejum. Isso é importante, todo crente precisa desse momento a sós com Deus. A gente tem ensinado que isso desenvolve o que? Relacionamento e intimidade com Deus. Então é importante buscarmos Jesus sozinho, sim, é importante, mas existe também uma comunhão especial, que é aquela que nós buscamos a Deus junto com outras pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos aqui para buscar a Deus, mas nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos aqui para buscar a Deus junto com outros irmãos, nós estamos aqui para buscar a Deus junto com outras pessoas. Quando você vai à célula com a proposta de buscar a Deus junto com seus irmãos, e ali cada um pode compartilhar, pode ser bênção na vida do outro, pode liberar algo de Deus para a vida do outro, pode ser um instrumento de Deus para abençoar o outro, porque naquele pequeno grupo todos podem compartilhar algo de Deus sobre o seu irmão, e todos podem aprender. Isso é maravilhoso, a comunhão, gente, é maravilhosa.
Então, como eu estava falando, tive com a pastora hoje à tarde visitando o Josi. E ela contou algumas histórias da vida dela que eu não conhecia, nós não conhecíamos, né? Algumas questões, aquele problema de perna que ela teve na infância. Eu falei, meu Deus, que interessante isso, nós estamos aqui para fazer uma visita, mas nessa comunhão nós temos aprendizados. Nós conhecemos áreas da vida do nosso irmão que nós não sabíamos, que nós não conhecíamos, porque até então ela nunca nos tinha contado sobre essa experiência, né, que ela teve, desse problema de perna na perna que ela teve quando tinha 11 anos de idade. Então olha que interessante, quando você tem comunhão, no momento de comunhão com o seu irmão, o que acontece? Você compartilha, você aprende com as experiências dele, você também ensina através das suas experiências, e todos são edificados, amém? Todos são ministrados pelo Senhor. Então nós podemos ter comunhão com Deus sozinhos, no nosso relacionamento pessoal com Deus, mas tem uma comunhão especial, que é aquela comunhão que nós buscamos a Deus junto com outros irmãos, reunindo 2 ou 3 irmãos para orar, campanhas de oração na igreja, vigílias, subir ao monte junto, alguns irmãos para orar, célula, está ali junto, buscando os cultos de quartos, cultos de domingos, cultos de jovens, de mulheres, outros cultos que a igreja pode promover. Então todas essas reuniões coletivas, onde nós buscamos a Deus juntos, onde nós estudamos a palavra juntos, onde nós oramos juntos, gera um nível especial de comunhão, porque é uma comunhão com Deus e ao mesmo tempo com os nossos irmãos. Então nessas reuniões nós temos uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal, comunhão com Deus e uma comunhão com os nossos irmãos. E a comunhão com Deus sozinho só desenvolve comunhão vertical, mas a comunhão com Deus nos cultos, nas células, nos ajuntamentos da igreja, gera 2 níveis de comunhão, a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia. Então o Senhor nos deixou o exemplo, amém? O Senhor nos deixou o exemplo, como eu disse, Ele fez a sua célula, e hoje Ele está presente entre nós, através do seu Espírito Santo. E uma coisa que a gente vai entender, não temos como cumprir os propósitos de Deus sozinhos. Não temos como cumprir os propósitos de Deus sozinhos. Nós precisamos de outras pessoas para cumprir os propósitos de Deus. Você não consegue fazer nada grande sozinho. Nada. Você não consegue fazer nada grande sozinho. Você não consegue fazer nada importante sozinho. Não é verdade? É preciso da comunhão, da parceria de outras pessoas. Olha que interessante como Deus é sábio. Até para um ser humano vir ao mundo, até para o ser humano nascer, é preciso a união de 2 pessoas. Deus poderia, se Ele quisesse, sim ou não, fazer o ser humano assexuado. Chegou a idade da maturidade, o ser humano cresce e tal, vai desenvolvendo, quando chegasse média 20 e poucos anos, 25 anos, sei lá, 30 anos, o próprio ser humano, né, começava a crescer uma sementinha dentro dele, desenvolvia e tal, e chegava o tempo da gestação e do parto. Poderia, se Deus quisesse fazer assim, Ele poderia fazer, claro que Ele poderia, mas na soberania de Deus e na sua economia divina, Ele decidiu que o ser humano iria nascer através da união de 2 outros seres humanos. Então nada que é importante é frutificado, é produzido, é gerado sozinho. Tudo que é importante é necessário outras pessoas para produzir, para gerar. Nós não podemos cumprir os propósitos de Deus sozinhos, nós precisamos de outras pessoas. E tem gente que é tão orgulhosa e diz assim, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Como é que não precisa de ninguém, irmãos? Qual é ser humano que não precisa de ninguém? O pão que a gente come todos os dias na nossa mesa não foi produzido por nós, um padeiro produziu. A farinha foi produzida por alguém. A batata que a gente come foi plantada por alguém, foi colhida por alguém. A roupa que a gente veste foi produzida por alguém. As mulheres, a maquiagem que você usa, o esmalte que você usa, foi produzido por pessoas, por alguém. Amém? Então a gente precisa, desde o nascimento até a morte, a gente precisa dos outros. Ninguém nasce sozinho. Nasceu, precisa de alguém ali. E o ser humano é o ser mais dependente que existe. Não é verdade? O animal nasce, de vez em quando eu estou assistindo os programas de animais, Discovery, essas coisas, você vê que o animal nasce e daqui a pouquinho já está andando, é uma coisa assim de alguns minutos. Já viram isso na natureza?
Até porque se eles não andarem rápido, vem um predador e come. Mas o ser humano, meu Deus do céu, olha quantos cuidados precisa até começar a andar. Até chegar uma fase de se tornar mais independente. Olha quantos anos leva. Então o ser humano nasce precisando de alguém. E ao morrer vai precisar também, porque se morrer e não tiver alguém que providencie todo o sepultamento, o velório, tudo ali, o corpo da pessoa vai ficar ali e vai apodrecer, vai feder. Então a gente precisa das pessoas desde o nascimento até a morte. Sim ou não, povo de Deus? Sim ou não? Não é verdade? Mas tem gente que diz, eu não preciso de ninguém. Como é que não precisa? Todos nós precisamos uns dos outros, irmãos. Então dizer que não precisa de alguém é orgulho. Nós precisamos uns dos outros, todos nós precisamos uns dos outros, sempre. Nós precisamos. Então nós não podemos fazer nada sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus, mas precisamos também da ajuda uns dos outros, do compartilhar. E nós podemos fazer coisas grandes juntos. Nós podemos fazer coisas valiosas juntos. Nós podemos fazer um impacto grande no mundo com o Evangelho de Cristo juntos. Por isso não dá para a gente cumprir os propósitos de Deus sozinhos. Para cumprirmos o propósito de Deus, que são grandes, que são extraordinários, nós precisamos tanto da ajuda do Senhor, como nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Vamos precisar ajudá-los e receber a sua ajuda. É uma interdependência, não dependência, nem independência, nem uma coisa nem outra. É interdependência, amém? Não é nem dependência, nem independência, é interdependência. Então não dá para cumprir os propósitos de Deus sozinhos. Aleluia! Então quando nós nascemos de novo, nós passamos a fazer parte da família espiritual, somos batizados e a partir de então fazemos parte da vida comunitária da igreja. Aleluia! Agora eu queria ler um texto com você, que está lá em Atos. Aliás, nós lemos esse texto, mas eu queria que você abrisse novamente, para a gente ver algumas coisas importantes nesse texto. Atos 2, 42 a 47. Algumas características, certo, da comunhão. Algumas características da comunidade de fé, da comunidade cristã, da comunidade da igreja. Então, quais são as características dessa comunidade, segundo esse texto? Quais são as características que deve haver nessa comunidade? A primeira característica é que esta comunidade, a igreja, essa família espiritual, ela deve ser dedicada ao ensino dos apóstolos. Verso 42. Amém? Lê para mim o verso 42. Como é que diz o verso 42? Isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, essa comunidade de fé, essa família de fé, ela deve perseverar no ensino apostólico. Ou seja, no ensino bíblico, no ensino neotestamentário, no ensino do Novo Testamento. Nós não vivemos a comunidade de fé pautado no que a gente acha, no que a gente pensa, nas nossas ideias, nas nossas filosofias. Nada disso. A gente vive pautado nas Sagradas Escrituras. Amém, gente? Nós estamos dedicados, deve estar dedicado, essa comunidade de fé deve ser dedicada ao ensino apostólico, ao ensino das Sagradas Escrituras. Outra coisa interessante, ela precisa ter comunhão. E aí o texto diz, comunhão no partir do pão. Verso 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então essa comunidade de fé, ela tem que ter koinonia, tem que ter comunhão. Inclusive no compartilhar o pão quando necessário for. Embora a ideia aqui também é do compartilhar na mesa do Senhor, na ceia, mas também a Bíblia diz que eles compartilhavam nas necessidades uns dos outros. Tanto é que eles vendiam suas propriedades, diz a Bíblia, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, que distribuía pela igreja de acordo com a necessidade de cada um. Então olha só que interessante, nós precisamos também desse compartilhar. Outra coisa, o texto diz que a igreja tinha oração coletiva, eles perseveravam na oração. Oração. Estavam orando juntos, clamando juntos, buscando a Deus juntos. Eu já disse várias vezes aqui que quando nós oramos juntos, irmãos, as respostas são mais velozes. Amém? Quando nós oramos juntos, as respostas são mais velozes. Por quê? Jesus diz, se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa, no céu será concordado.
Então levantamos um propósito de oração, levantamos um propósito de jejum, clamamos como igreja, clamamos juntos, nós temos respostas rápidas. Nós estamos agora, por exemplo, em uma campanha de 7 dias de jejum, 7 semanas, né? 7 semanas, perdão, de jejum e oração por nossa cidade, pelos bairros, por esse período de eleições, para que tudo transcorra com paz na cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos nesse período de intercessão, de oração, como igreja. Não é um projeto pessoal, mas como igreja. Para quê? Para que nós tenhamos resultados na cidade, abençoando a cidade, porque a igreja impacta a cidade, orando por ela, evangelizando, intercedendo, liberando palavras de Deus sobre a cidade. Amém? O texto diz também que além da oração coletiva, eles tinham temor do Senhor, versículo 43. Então, essa comunidade de fé é uma comunidade que tem em seu coração temor do Senhor. O que é o temor pelo Senhor? O temor pelo Senhor é o respeito sagrado pelas coisas de Deus, por sua palavra e pela pessoa de Deus. O temor do Senhor é o respeito por Deus, é o desejo de não pecar contra o Senhor. E o texto diz que o temor do Senhor é que guarda o nosso coração. Então essa comunidade é uma comunidade que teme ao Senhor, é uma comunidade que respeita o Senhor e que respeita as coisas sagradas do Senhor. Amém? Então ela é guardada, a família espiritual é guardada no temor do Senhor. Qual é a outra característica? Sinais e milagres, sinais e maravilhas. Então, na igreja, na comunidade de fé, vai acontecer sinais e maravilhas. Na comunidade de fé, vai acontecer milagres. Versículo 43 diz isso, vai acontecer milagres. Então, seja na célula, no pequeno grupo ali da sua reunião de célula, seja nos grupos maiores da comunidade, da igreja, deve acontecer milagres. Amém, queridos? Milagres, milagres. Curas, libertação, transformação, salvação de vidas, que para mim, na minha opinião, é o maior milagre que existe, é uma pessoa se converter a Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Concordam, sim ou não? É o maior milagre que existe, irmão. Um pecador se arrepender do seu pecado e ser salvo em Jesus Cristo, colocando a sua fé no Salvador. Então vai acontecer milagres. Haverá também o quê? Unidade, verso 44, haverá também compartilhamento, verso 44 a 45, compartilhamento das coisas, dos bens, né? Quando houver necessidades reais. E aí o interessante é que na comunidade, na comunhão, à medida que a gente vai conhecendo um ao outro, a gente vai saber quando há necessidades reais e quando há manipulação, porque tem irmãos que ainda têm a fraqueza da manipulação, não é verdade? E ele vai tentar usar de argumentos de manipulação, de tristeza, uma vozinha mansa, de mostrar o tempo todo que tem necessidade, para tentar estar sempre tirando de alguém, estar sempre sugando de alguém. Isso também acontece. Mas o bom da comunhão é que você começa a conhecer até essa fraqueza. E quando você sabe que não é necessidade real, você destina essa ajuda para alguém que realmente tem necessidade real, e não para aquele que está tentando o tempo todo manipular você ou manipular o grupo para receber alguma coisa. Porque infelizmente também tem gente assim na comunidade. Sim ou não? Sim, porque a comunidade, eu sempre comparo a igreja com uma grande clínica espiritual. Quem está na clínica é porque precisa de cura. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Não é verdade? Então quem está na igreja não é porque é perfeito, é porque está num processo de cura constante. Diga glória a Deus. Amém? Então nós temos também o quê? Nós temos reuniões no templo, verso 46, e nós temos reuniões nas casas, verso 46 também. O texto diz lá que ele se reunia no templo e partia o pão de casa em casa. Nós temos então, como quase todas as igrejas de célula usam essa nomenclatura, né? As duas asas da igreja. Uma é a comunhão no templo, é a celebração no templo, a outra é a celebração nas células, nos pequenos grupos. A igreja primitiva também se reunia assim. Estava no templo, embora não era o templo da igreja, porque a igreja não tinha templo, era o templo judeu, que eles se reuniam no pátio do templo ali, porque era onde talvez caberia um número maior de pessoas, mais expressivo, mas também eles se reuniam nos pequenos grupos, para partir o pão, para a comunhão, ok? Então isso também acontecia. Havia o quê? Verso 46, louvor coletivo, louvor, adoração coletiva, e havia um impacto positivo na sociedade, por conta da comunhão da igreja, por conta da comunhão, da unidade, da união na igreja, a comunidade toda era impactada, versículo 46, 47, e havia evangelismo. A Bíblia diz que a comunidade caía na graça do povo, e que dia a dia
o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Nós precisamos viver com mais veemência essa realidade. Nós precisamos orar ao Senhor para que essa seja a realidade de nossa igreja, para que essa seja a realidade de cada igreja do Senhor Jesus nessa cidade, para que essa seja a realidade de cada igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo. Nós precisamos viver essa realidade de igreja. Pastor Rick Warren, ele diz que existem pelo menos 9 compromissos que nós devemos assumir para manter a comunhão bíblica na igreja. 9 compromissos. Primeiro compromisso que ele diz, pastor Rick Warren, é o compromisso da autenticidade. É partilharmos os nossos verdadeiros sentimentos. E aí a Bíblia nos fala lá em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então ele fala que o primeiro compromisso que nós precisamos fazer para manter a comunhão na igreja, para manter a comunidade na igreja, a união, é o compromisso da autenticidade. Sermos autênticos e compartilhar os nossos verdadeiros sentimentos. O segundo compromisso, ele cita, é o compromisso da reciprocidade. De nós incentivarmos uns aos outros, de nós sermos bênção na vida de uns dos outros, encorajar uns aos outros, ser recíproco no amor, ser recíproco na ajuda mútua, ser recíproco no encorajamento, de estarmos estimulando, exortando, encorajando uns aos outros. Por exemplo, a gente percebe que algum irmão está frio, está fraco na fé, vamos encorajar. Percebe que algum irmão tem faltado os cultos, liga para esse irmão, vamos encorajar. Isso não é um trabalho apenas do pastor, da igreja, é um trabalho de todos nós somos uma família. Se um irmão visita outro, a igreja está visitando. Olha, a igreja não visitou, mas se for um irmão visitar, aquele irmão representa a igreja. Amém? Aquele irmão representa a igreja. Então esse é um trabalho de todos nós. Quando alguém compartilha algo, compartilha os seus dons, é recíproco, isso é benéfico para todo o corpo de Cristo. Terceiro compromisso que nós precisamos ter para manter a comunhão na igreja: compaixão. Compaixão. Nós precisamos apoiar uns aos outros, sermos compassivos uns com os outros, ter um sentimento de apatia pela dor do nosso irmão, é sentir o que ele está sentindo, né? Como diz a Bíblia, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas a compaixão tem a ver com você chorar com o seu irmão quando ele chora. Então sentirmos compaixão. Outro sentimento que nós precisamos ter, outro compromisso: misericórdia, perdoarmos uns aos outros. Na família espiritual, assim como na família física, nós podemos em muitos momentos, em muitas ocasiões, nos ferirmos mutuamente. Nós podemos ferir o nosso irmão, podemos ser feridos pelo nosso irmão. Isso acontece, pode acontecer, assim como acontece na família biológica. E nós precisamos estar o tempo todo nos perdoando, queridos. Imagine que na família biológica, às vezes o marido e a esposa, eles se aborrecem. Não é verdade? Eles se chateiam um ao outro, falam alguma coisa que o outro não gosta. E se isso não for tratado, não for perdoado, vai se acumulando até levar a uma situação de extrema. A relação de pais e filhos, a mesma coisa. A gente que é pai sabe quantas vezes a gente fica aborrecido com os nossos filhos, com algumas rebeldias e desobediências. Sim ou não? Mas certamente também os nossos filhos ficam aborrecidos conosco, com alguma coisa que a gente faz ou fala em algum momento, e às vezes talvez por sermos humanos, nós também podemos errar com os nossos filhos e exceder. O que resolve esses conflitos no lar? O que resolve esses conflitos no casamento, em casa? O exercício constante do perdão. Constante. Na igreja é a mesma coisa, queridos. Na igreja é a mesma coisa. Nós podemos nos ferir? Sim. Não devíamos, mas podemos. Não devíamos, mas podemos. A gente acaba ferindo um ao outro, a gente acaba às vezes falando o que não devia, a gente acaba às vezes magoando, entristecendo, porque somos humanos sujeitos a erros, a falhas. E assim como na família,
biológica, na família espiritual, para que nós possamos continuar mantendo a comunhão, nós precisamos ser misericordiosos, liberando perdão quantas vezes for necessário. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. É claro que isso não é uma matemática exata. O que Jesus estava ensinando para Pedro e para nós é que nós deveríamos perdoar quantas vezes fosse necessário. E quando Pedro ouviu isso, disse: Senhor, aumenta-nos a fé. E nós precisamos ter essa fé aumentada para exercer exatamente isso, o perdão, quantas vezes for necessário. Então, se nós quisermos manter a comunhão, de acordo com o pastor Rick Warren, ele fala aqui nessas 9 características da comunidade, da fé, dessas 9 características para manter a comunhão na igreja, uma delas é misericórdia. Misericórdia. Precisamos ser misericordiosos, perdoando aqueles que nos ofenderam. Outra característica, quinta característica, sinceridade. Precisamos ser sinceros, precisamos falar a verdade em amor. Efésios capítulo 4, verso 15 diz isso: seguindo a verdade em amor. Há o espaço para a sinceridade? Sim. Há o espaço para a confrontação em amor? Sim. Para chegar e dizer para o nosso irmão com sinceridade: você me machucou, você fez isso e não gostei, não foi bom, me feriu, você teve essa postura que não foi legal. Ser sincero, só que o texto diz que nós precisamos fazer isso em amor. Por quê? Porque a verdade em si, ela já é dura. Por isso que a verdade, ela tem que ser envolvida com amor. Amém? Então a sinceridade é falarmos a verdade em amor. Isso funciona tanto para a família, como para a família espiritual, que é a igreja. Na família biológica, vai haver momentos de confrontação. Às vezes a mulher vai precisar confrontar o marido, em algumas áreas que ele precisa mudar. Às vezes o marido vai precisar confrontar a esposa, em algumas áreas que ela precisa mudar. Às vezes os pais vão confrontar os filhos, em algumas áreas que eles precisam mudar. E às vezes os filhos, em respeito, vai confrontar o pai e a mãe, dependendo das suas idades. Em algumas áreas que eles precisam mudar, em respeito eles farão isso. Só que o texto diz que essa verdade precisa ser falada em amor. Porque o propósito de falar a verdade não é ferir, não é machucar, não é expor, não é dizer que você é mau e eu sou bom. Não. O propósito de falar a verdade é ajudar o nosso irmão a ver uma área da sua vida que está errada, que ele não conseguia ver. E que se ele continuar com esse procedimento, isso vai trazer prejuízos para ele, para ela. Então falar a verdade em amor é mostrar com amor e ternura aquela área que o nosso irmão precisa mudar, ou conosco, no nosso relacionamento conosco, ou na igreja, ou em outra área da vida. Então, sinceridade é o quinto elemento para a comunidade na igreja. Cortesia, o que é isso? Respeitarmos as diferenças, queridos. Se a gente não aprender a respeitar as diferenças, a gente não pode ser um. O que é unidade? É a diversidade unida. Não é uniformidade. Unidade não significa que todo mundo aqui pensa da mesma maneira, que todo mundo aqui tem os mesmos gostos, que todo mundo aqui tem o mesmo estilo alimentar, o mesmo estilo de se vestir. Não, não. Tem gente que gosta de comer mais verduras, não é verdade? Tem outros que gostam de comer mais picanha, mais carne. Tem gente que gosta de vestir de forma mais tradicional, tem gente que gosta de se vestir de forma mais liberal. E liberal aqui não estou dizendo devasso, ok? Só o estilo de roupas, despojada. Então, nós podemos ter divergências e pensamentos divergentes em várias áreas. Mas o que é na comunhão que a gente precisa entender? Nós precisamos ser corteses, nós precisamos respeitar a diferença, queridos. E essas diferenças nos completam. Nós temos dons que outros irmãos não têm e vice-versa. Você tem dons que eu não tenho e nós podemos nos completar. Nós podemos nos completar, vocês estão entendendo? Então aprenda a respeitar a diferença das pessoas. Dr. Mike Murdock diz que sabedoria é a habilidade de reconhecer as diferenças. Olha que interessante. Dr. Mike Murdock diz: sabedoria é a habilidade de reconhecer as diferenças. Diferença entre as pessoas, diferença entre estações, diferença de tempos, é reconhecer a diferença. Então, se você aprende a reconhecer as diferenças, isso é sabedoria. E na igreja nós precisamos saber reconhecer as diferenças. Ninguém é igual a ninguém.
E não é porque aquela pessoa é diferente de você, ou diferente de um irmão, ou de uma irmã que você admira mais, que essa pessoa é errada ou errado, ok? Humildade é outra coisa que nós precisamos, porque a humildade nos ajuda a reconhecer as nossas fraquezas, a reconhecer os nossos erros. Não dá para a gente viver em comunhão sendo soberbo, sendo orgulhosos, nunca admitindo que erramos, nunca admitindo que falhamos, nunca admitindo que precisamos de mudança. Então na comunidade nós precisamos ser humildes. Vai haver muitos momentos que nós vamos precisar admitir: errei, me perdoa. Falhei com você, me perdoa. Amém, amados? Então humildade é outra característica da comunhão bíblica. A oitava característica da comunhão bíblica, segundo o pastor Rick Warren, é sigilo. Não fofocarmos. Provérbios 16, verso 28. Vamos ler? Provérbios 16, 28. Provérbios 16, verso 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, queridos, na comunhão, nós temos que fazer um compromisso de sigilo. Na comunhão, nós precisamos fazer um compromisso de não espalhar boatos, de não espalhar fofocas, de não falar mal uns dos outros. Na comunhão, nós precisamos estabelecer, esse compromisso deve ser um compromisso que nós firmamos com nós mesmos e com Deus. De não falar mal das pessoas, e de não falar de coisas que a gente não sabe, e de não inventar coisas que a gente não sabe. Eu sei que para umas pessoas, essa questão aqui, essa tentação aqui, é mais veemente do que para outras, né? Porque cada um tem uma fraqueza mais latente. Nem todo mundo tem essa fraqueza de falar demais, né? Eu sei que a língua é um problema para todo mundo, de modo geral, mas para uns é mais do que para outros, não é verdade? Para umas pessoas, essa questão da fala é mais aguda, e aí nós precisamos ter esse cuidado maior. Nós precisamos ter esse cuidado maior, para não espalhar boatos, para não espalhar fofocas, para não falar mal dos nossos irmãos, se nós quisermos manter a comunhão. E, por último, segundo Rick Warren, a nona característica para mantermos a comunhão é a constância, né? Fazer da comunidade que nós congregamos a nossa prioridade. Fazer do culto, da célula, de estar junto, de estar reunido, uma prioridade. Por isso que eu fico às vezes insistindo com os irmãos: venha para o culto, porque o povo vai para tudo quanto é lugar. Não é verdade? Para a feira, vai para o supermercado, vai para um lugar, vai para outro. E quando é para a igreja é por conta da pandemia. E a gente sabe que não é por conta da pandemia. É o coração que se distrai. O nosso coração é suscetível a distrações, e o nosso coração se distrai com tantas coisas. Aí eu fico insistindo com você: venha para o culto, meu irmão, venha para o culto. É importante, a gente já passou tanto tempo aí sem poder, porque nós não podíamos, porque estávamos debaixo de decreto, de lei, nós não podíamos congregar. Então venha para o culto, porque a nona característica da comunhão é constância. Eu preciso ser constante, priorizando as reuniões da igreja. E o que a Bíblia fala? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando de congregar como é costume de alguns, antes admoestando e exortando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora eu acho interessante, eu queria ler com você do 24, Hebreus 10, 24. Vamos ler o contexto para a gente entender um pouquinho. Hebreus 10, 24, e depois a gente lê o 25. Hebreus 10, 24 e depois o 25. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz a palavra: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí ele fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O Senhor está dizendo que nós não devemos deixar de congregar, queridos. E diz mais, que isso é costume de algumas pessoas criar esse hábito, que não é um hábito bom. O hábito de não congregar. O hábito de não congregar. Nós precisamos criar o hábito de congregar. Nós não podemos deixar de congregar. Então, é preciso criar esse hábito, ter esse hábito. Amém, queridos? Ter esse costume, ter esse compromisso, priorizar isso. Para quê? O texto diz, para nos considerarmos uns aos outros e para nos estimularmos uns aos outros as boas obras. Como é que você vai ficar estimulando só a distância? Não. Só a distância não dá. Somente a distância não dá. Preciso estimular também estando mais próximo, mais junto. Amém? Então nós precisamos disso. Ok? Estar junto. Então é preciso firmar um compromisso. Eu quero estar na célula, eu quero estar nos cultos, eu quero estar na quarta-feira, eu quero estar no domingo, em outros dias de culto, eu quero estar presente, eu quero me envolver. Então, se não houver esses 9 compromissos, né? Compromisso de autenticidade, de reciprocidade, de compaixão, de misericórdia, de sinceridade, de humildade, de cortesia, de sigilo e de constância em congregar, não dá para a gente manter a comunhão se nós não nos comprometermos com essas 9 características da comunhão bíblica. Amém, queridos? Deus nos criou para ser uma família espiritual. Deus nos criou para ser uma família espiritual. Tem divergências na família? Toda família tem, inclusive a espiritual. Tem problemas de famílias? Toda família tem seus problemas, inclusive na espiritual. Existe alguma família perfeita? Nenhuma família é perfeita. Nem a família espiritual é perfeita. Mas nós continuamos em família, porque nós precisamos viver em família. Nós somos criados para viver em família. E nós não podemos nos isolar, porque a Bíblia diz que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e se rebela contra a sabedoria. Ou seja, não é sábio se isolar, não é sábio viver em isolamento, é sábio estar em comunidade. Amém, queridos? E podemos nos ferir? Pode. Mas é como a Bíblia ensina, um ferro amola outro ferro. Às vezes a ferida é justamente para nos ensinar a ser tolerante, ser paciente, porque a gente às vezes acha que já está maduro demais, né? Eu já sou maduro. Aí acontece uma situação conosco para provar que a gente não está maduro ainda, que a gente precisa amadurecer. Todos nós estamos nesse processo. Então, onde é que vai acontecer? Isso é na comunidade. Onde é que você desenvolve o caráter? É na sua família, na sua casa. E na casa espiritual também. Não é verdade? Na família você aprende a tolerância, você aprende a perdoar, você aprende, né, a remediar situações. Quantas vezes os irmãos ali em casa, um chateia com o outro, briga com o outro, e o pai pela mãe entra pelo meio, ensina a amar, ensina a perdoar, né? Bota os dois juntos para se abraçar. Eu lembro de uma situação quando o John e a Carol eram bem menores, que eles estavam o tempo todo brigando. E aí eu tive que discipliná-los, dei uma disciplina neles e botei os dois de joelho abraçados um com o outro. Deixei abraçado um tempão. Só vai sair daí quando vocês estiverem amando um ao outro mesmo. E pedir perdão. E eles se abraçaram, choraram, ficaram um tempão de joelho abraçados os dois. E aí, não, agora a gente não vai brigar mais não, pai. E eles aprenderam a lição, realmente não pararam com essas brigas. Então o que acontece? Na família que se aprende isso. Então, na família espiritual também, às vezes, é necessário haver essas intervenções. Amém, gente? Mas nós não podemos abandonar a comunhão. Nós não podemos abandonar a comunhão da igreja. Se você entendeu, diga glória a Deus. Nós somos criados para viver em comunidade, nós somos criados para viver em família, como família espiritual. Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Aleluia. Levante suas mãos aos céus, fique de pé. Aleluia. Pai querido, eu quero te render graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor leal. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Pai, fala conosco de forma muito poderosa e que essa palavra que foi ministrada hoje à noite possa ecoar, possa reverberar dentro de nós, possa ecoar e reverberar em nosso coração, Senhor.
nos ajuda a viver em comunidade, nos ajuda a viver em comunhão, nos ajuda a viver essas verdades do Teu Evangelho de forma plena. Nos ajuda, Senhor, a compartilhar, nos ajuda a amar o nosso irmão, nos ajuda a ser misericordiosos, a sermos compassivos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos o controle pelo Espírito Santo da nossa língua, para não fofocarmos, para não falarmos mal uns dos outros. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a perdoar aqueles que nos ofenderam, a perdoar aqueles que de alguma forma nos feriram, nos machucaram. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos viver como unidade, comunhão, e que nós possamos experimentar essa bênção e essa realidade em nossa família espiritual e também em nossa família biológica, Senhor. Em nome de Jesus, tanto na família biológica como na família espiritual, que haja harmonia, que haja paz, que haja comunhão, que haja cuidado mútuo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos por isso, para a Tua honra e para a Tua glória, e declaramos o Teu mover na vida de cada um dos Teus filhos. A Tua palavra diz que na comunhão, onde há união, onde há unidade verdadeira, a palavra diz que o Senhor ali ordena a bênção e a vida para sempre. E eu quero profetizar unidade na família biológica, comunhão na família biológica, harmonia na família biológica, e também comunhão e harmonia na família espiritual. E eu oro em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ordene a bênção e a vida, Senhor, tanto na família biológica como na família espiritual. Que o Senhor ordene a bênção e a vida, que o Senhor ordene a bênção e a vida. Em nome de Jesus oramos, para a Tua glória e para a Tua honra. Amém. Glória a Deus. Você que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, você tem a oportunidade de fazer isso. Coloque a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Assim seja. Amém. Se você fez isso hoje à noite, entre em contato comigo aí mesmo pelo Message, e eu vou ter o prazer de acompanhar você nos seus primeiros passos de jornada cristã. Deus abençoe, que a graça seja abundante sobre a sua vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Shalom, shalom.